Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias, assim, bem provocativas do Sam Harris sobre como nossa intuição moral pode, sabe, nos enganar e o que isso significa para o bem-estar. Temos aqui uma palestra dele sobre a paisagem moral e também um texto de apoio para nossa conversa. A ideia aqui é tentar entender o argumento do Harris, por que esses nossos sentimentos, viscerais sobre certo e errado, porque eles parecem falhar, principalmente quando a gente compara, sei lá, o sofrimento de uma pessoa com uma tragédia enorme. Vamos investigar isso juntos. Harris fala muito sobre bugs, falhas na nossa, digamos, programação moral. E um exemplo que me chamou a atenção nas fontes foi o das doações. Parece que a nossa compaixão não é tão lógica quanto a gente imagina. Certo? Exato. E o fascinante, baseado no trabalho do Paul Slovic, que o Harris cita bastante, é como isso foi medido. Os estudos mostram que as pessoas tendem a doar mais, a sentir mais empatia por uma única criança que precisa, sabe? Identificada com nome, tipo a menina Róquia, que ele menciona, doam mais para ela do que para duas crianças juntas que precisam. Peraí, como assim? Quer dizer que a compaixão, na prática, diminui se tem mais gente precisando? Isso parece, nossa, totalmente contra a intuição. É surpreendente, né? Mas sim. Os dados, eles indicam uma queda de mais ou menos 25% na compaixão efetiva e nas doações, só por adicionar a segunda criança. E quanto maior o número de pessoas precisando, parece que mais essa nossa capacidade de resposta se dilui, sabe? Harris vê isso como uma falha mesmo, um bug, como ele diz, não uma característica útil da nossa psicologia. Isso conecta direto com o que o Slovic chamou de negligência do genocídio. Isso joga uma luz bem diferente em como a gente reage às notícias, aos eventos. Lembro do exemplo da Baby Jessica, aquela menina que caiu no poço? O mundo se mobilizou, recursos enormes, e aí você contrasta com, por exemplo, o genocídio em Ruanda. 800 mil pessoas mortas e a atenção mundial foi mínima, comparativamente. Essa desconexão entre a empatia que a gente sente e a escala do sofrimento é gritante mesmo. Precisamente. O argumento do Harris é que a gente não vem equipado de fábrica, digamos assim, para se importar de forma proporcional com o sofrimento em larga escala. E aí vem um ponto central da proposta dele que eu acho interessante. A solução não é só a gente tentar sentir mais ou ser melhor individualmente. É sistêmica. Precisamos, e aqui eu estou citando a fonte, engenhar nossos melhores eus em nossas leis, nossos códigos tributários e nossas instituições sociais, justamente para compensar essas limitações da nossa intuição. Ah, entendi. Então a proposta vai além da psicologia de cada um, Entra na estrutura da sociedade. E as fontes mostram que ele não tem medo de aplicar essa lógica em temas bem polêmicos, Criticando certas práticas culturais ou religiosas com base nesse critério do bem-estar. Correto. Ele vai exemplos como o tratamento das mulheres pelo Talibã, ou a posição da Igreja Católica sobre contracepção versus o abuso infantil. O argumento dele é que certas doutrinas, quando ignoram as consequências previsíveis para o sofrimento ou para o bem-estar, tipo restringir direitos ou o impacto de proibir contraceptivos, elas falham nesse teste moral que ele propõe, que seria basicamente maximizar o florescimento, o bem-estar de seres conscientes. Mas essa ideia de usar o bem-estar como um critério quase científico para a moral, essa não é justamente a parte mais controversa do trabalho dele? Como ele defende essa conexão entre fatos, o que é, e valores, o que deveria ser? Esse é o ponto nevrálgico, E é desafiador mesmo. O Harris questiona essa separação tão rígida que a gente costuma fazer. Ele argumenta que a própria ciência já opera com base em valores, tipo apreço pela evidência, pela lógica, pela honestidade intelectual. Se a gente aceita esses valores para buscar a verdade sobre, o universo físico, por que não podemos usar a ciência, que pode sim estudar as causas do bem-estar e do sofrimento, para informar nossos valores morais sobre como agir? Ele até usa uns exemplos bem extremos, sabe? Como a dificuldade que uma bioeticista relatou em condenar um hipotético ritual de arrancar olhos de crianças. Para ele, isso mostra a confusão que surge quando a gente nega que possa haver verdades morais objetivas,
ligadas a consequências reais no mundo. Entendi a linha de raciocínio. Então, a implicação prática disso tudo seria que a gente deveria, talvez, desconfiar um pouco mais das nossas reações morais de primeira, assim, viscerais, especialmente quando a gente está lidando com problemas muito complexos ou de grande escala. A sugestão dele vai por aí, sim. A intuição moral, ela tem seu lugar, claro, mas é uma ferramenta imperfeita. E em certas situações, ela pode até levar a gente para decisões ruins, ou pior, para inação, para não fazer nada. Harris propõe aquela ideia de uma paisagem moral. Imagina um terreno assim, com vários picos de bem-estar, de florescimento e vários vales de sofrimento intenso. A razão e a ciência seriam como um mapa e uma bússola para ajudar a gente a navegar essa paisagem, buscando os picos e tentando evitar os vales. E talvez de forma mais eficaz do que só seguir o sentimento do momento, né? Bom, recapitulando então o que a gente conversou. Exploramos como o Sam Harris identifica essas falhas, esses bugs na nossa intuição moral. Vimos exemplos desde como a gente doa dinheiro até essa aparente indiferença nossa diante de tragédias de escala gigantesca, como foi o caso de Ruanda que você mencionou. Exato. E vimos como ele conecta essa observação à tese principal dele, que a moralidade está fundamentalmente ligada a fatos sobre o bem-estar de seres conscientes. E isso, segundo ele, abriria a porta para a ciência ter um papel importante na avaliação de questões morais, desafiando aquela divisão clássica entre o mundo dos fatos e o mundo dos valores. Fica então a reflexão, né? Se a nossa empatia, essa que a gente chama de natural, parece ter limites tão claros, especialmente diante da escala dos problemas que a gente enfrenta hoje, como é que a gente pode conscientemente construir e calibrar uma bússola moral que seja mais racional, mais abrangente para lidar com os desafios tão complexos do nosso tempo? Fica a pergunta.